Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu dileto e amado irmão e irmã que reza comigo nesta quarta-feira, 3 de junho, através das emissoras de rádio e do nosso canal no YouTube. Um bom dia para você, na paz do ressuscitado que vive entre nós. Vivemos excessivamente num mundo preso ao imediato. Tudo gira em torno do agora. Resultados rápidos, prazeres rápidos, respostas rápidas. Muitas pessoas já não conseguem olhar para além desta vida. A pergunta que eu te faço: e você já aprendeu a olhar com a fé para além deste mundo? Ou ainda, mesmo sendo sacerdote, um ministro da comunhão, um agente de pastoral, e você ainda continua olhando meramente para baixo, somente para esta vida passageira? O cristianismo exerce uma função importantíssima na nossa vida por saber que ele nasce exatamente da certeza da eternidade. No alto da minha vida, com meus já quase 66 anos, eu não tenho mais essas angústias em relação à questão da morte e à questão também da eternidade. Isso, para mim, no nível da fé, é bem claro. Mas a gente precisa perguntar. E nesta manhã quero falar para você sobre a fé que olha para a vida eterna. Pois a finalidade do homem sobre a terra é a vida eterna. Eu ainda não li a encíclica do Papa Leão, mas ela vai nesse nível de fazer ver que nós não podemos deixar-nos de nos abstrair deste mundo para olhar para o outro mundo. A técnica, a riqueza, as coisas deste mundo não podem ofuscar o nosso olhar para a eternidade. Nem mesmo a dor, as incertezas, as doenças. Na minha família sempre tem uma outra pessoa passando por essas dificuldades de família, de doenças, né? De enfermidades, é muito triste. Mas eu vejo que as pessoas da minha família têm uma facilidade para encarar essas realidades, inclusive o luto. Isso me consola e conforta muito, pois nós não podemos olhar de outra maneira para estas realidades da vida, senão com este olhar para a eternidade. Nós temos um horizonte infinito, que é o infinito de Deus. Os marinheiros, no passado, quando iam para as grandes navegações, eles tinham um horizonte, o mar. Até o encontro do mar com a realidade celeste, por assim dizer, quando a gente fala o nosso céu, que na verdade é esse invólucro de oxigênio que envolve a Terra e nos dá esta visão do azul. Mas era aquele horizonte com foco, chegar a tal lugar. Nós somos os viajantes da história deste mundo e o nosso foco é a eternidade. E nós católicos cristãos, nós já temos todos os dados necessários da revelação divina, do magistério da Igreja, Sagrada Escritura, que nos consola e fortalece nesse combate. A vida é um combate permanente. Mas quando o ser humano perde o horizonte eterno, tudo começa a diminuir. A moral perde a força,
o sofrimento perde o sentido, os sacrifícios parecem inúteis e a esperança se enfraquece. Nossa vida no dia a dia, com todas as dificuldades que nós temos que enfrentar no trabalho, com as pessoas, na família, com as nossas doenças e problemáticas, tudo isso precisa ser canalizado pela fé em razão do horizonte eterno que nós estamos buscando. Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio abrir novamente o céu para a humanidade. O céu estava fechado por causa do pecado original, mas o Cristo abriu-nos as portas da eternidade. Você que está terminal, você que está numa doença difícil, com tantas dificuldades às vezes na sua vida, na sua família, lembre-se, a vida neste mundo é amar e sofrer, como diz Santa Teresinha, e nós não podemos nos abater por causa dessas situações. A nossa vida é um peregrinar. E o sofrer faz parte. Mas nós temos que ter essa beleza do perfume de Cristo em nós. E a morte, os sofrimentos não causam pavor em nós, mas esperança, porque nós estamos a caminho do céu. Hoje nós celebramos os mártires de Uganda, São Carlos Lwanga e seus companheiros, jovens que preferiram morrer a negar a fé e a pureza cristã. Que testemunho impressionante para os nossos tempos, onde já não se valoriza mais a pureza, não se valoriza mais a moral e nem a fé. Eles eram jovens, tinham sonhos, projetos, desejos humanos legítimos, mas compreenderam que existe algo maior do que a própria sobrevivência, a fidelidade a Deus. São Carlos de Lwanga, século XIX, tornou-se sinal de coragem espiritual numa época de perseguição e corrupção moral avassaladoras. Assim, meu irmão e minha irmã, o mundo continua tentando seduzir especialmente a juventude, relativizando a pureza, banalizando o corpo, destruindo a inocência, enfraquecendo a fé. Quando se fala de castidade nos nossos tempos, quando se fala da pureza, da virgindade, da inocência das crianças, é isso. Quantas pessoas que hoje estão sendo perseguidas por causa do homeschooling, ou porque os filhos estão estudando numa escola conservadora, porque as famílias entenderam, nós precisamos preservar nossas crianças na sua inocência, na sua pureza. Mas estes santos nos recordam que vale a pena viver para o céu. São Gregório de Nisa, no século IV, ele dizia uma frase muito bonita: a vida presente é apenas o começo da verdadeira vida que nós vamos vivenciar após a nossa morte. É uma frase luminosa, porque nós cristãos não desprezamos a terra. A gente trabalha, a gente ama, constrói, sofre e serve neste mundo. Basta olhar a missão da igreja no mundo, que é feita por sacerdotes religiosos, leigos, consagrados, nos 4 cantos do mundo e da terra. Isso é bonito. E a gente vê nisso os sinais da eternidade. Fulton Sheen dizia: o homem moderno perdeu o céu e por isso já não entende a terra. Que coisa impressionante. Perde-se o céu e acaba não entendendo a terra. Quando o céu desaparece do horizonte,
o homem tenta transformar esta vida em absoluto. Então nasce o desespero, porque nenhuma realidade terrena consegue satisfazer plenamente a alma humana. É daí que nascem os autoritarismos, as ditaduras, os morticínios. Talvez hoje Deus esteja nos chamando a levantar os nossos olhos para o alto. Não viver apenas preocupados com as esferas desta vida, com o dinheiro, os problemas, as notícias, medos e inquietações, porque tudo isso passa. A eternidade permanece. A vida eterna começa já aqui, neste mundo, quando a alma vive unida a Deus na oração, na graça santificante, na Eucaristia, na caridade, no amor ao próximo e aos pobres, na fidelidade cotidiana. E os mártires recordam para nós, nesta manhã, essa realidade com muita força. Vale a pena permanecer fiel. São José da Boa Morte, rogai por nós. O Santo Evangelho de hoje, Marcos 12, 18, 27, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aproximaram-se de Jesus para interrogá-lo. E então Jesus responde para eles: vós estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. E depois declara: Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Assim, a nossa fé, ela não termina no túmulo. Está já o ano no meio, logo nós vamos chegar para o final do ano, chegaremos a novembro, quando a gente faz a nossa homenagem aos mortos, indo ao cemitério, e a gente contempla a transitoriedade, esta singeleza da vida. Nossa vida é muito singela, é muito tênue, né? O sinal da vida. Mas não termina aqui. Porque Nosso Senhor ressuscitou e abriu para nós o caminho da eternidade. Fora desta compreensão da fé, nós vamos viver uma luta aguerrida e uma luta infértil em favor das coisas que passam, desprezando as coisas que permanecem na eternidade. Vamos pensar nisso nesta terça-feira, para que o nosso coração e a nossa oração sejam mais profundos. Assim seja. Amém. Te convido à oração, a orarmos em espírito juntos esse tema, trazendo esta realidade para dentro de nós, para que tenhamos um dia muito abençoado. Senhor Jesus, fortalece em nós a esperança da vida eterna. Livra-nos de viver presos apenas às coisas passageiras. Ensina-nos a olhar para o céu, sem abandonar nossas responsabilidades nesta terra. Pela intercessão de São Carlos de Luanda e seus companheiros, dá coragem aos jovens para viverem a pureza, a fidelidade e o amor à verdade. Sustenta aqueles que hoje enfrentam perseguições, tentações e sofrimentos interiores. O Senhor conhece o sofrimento de cada ouvinte do nosso programa, as labutas, os desafios e as lutas. Olhe, Senhor, pela nossa família, do programa Oração da Manhã, e sustenta com teu amor eterno os corações que clamam por justiça, por cura, por libertação e por bondade divinas. Amém.
São José, valei-nos. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, Deus te acompanhe e a gente se encontra no programa da noite, a oração da noite, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Tenha muita paz no seu dia.